Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo de Oliveira do seu canal English for Dreamers. Pronunciation Principle TH. TH. Muito particular a pronúncia. Muito particular. Eu vou começar com a frase e depois eu vou falar o que eu quero falar. She's sinking. She's sinking. She's thinking. She's sinking. She's thinking. Ela está afundando. Ela está pensando. Meu Deus, que diferença, né? Olha só a diferença de pronúncia relativamente sutil, tá? E a diferença do significado é absurda. She's sinking, she's sinking, she's thinking. Então vamos lá aqui para o nosso ponto, que é importante. Gente, TH, duas formas básicas de falar TH. These, those, that and this. Eu falei de pronome demonstrativo. These, those, that and this. Pronome demonstrativo, the. É um D? Não, é quase um D. The. A minha língua vai entre os dentes. Eu dou aquele sopro para dar aquele the. Língua entre os dentes, um sopro de tal maneira que isso pareça com um V, não é V. E não é D. These, that, those, this. Pronome demonstrativo, the. Isso, portanto, é uma forma de falar o TH. Outra forma de falar o TH, o verbo pensar, que é o caso aqui. She's thinking. To think, o verbo pensar. To think. Eu faço muita brincadeira com o aluno, muitas brincadeiras, uma delas é falar de ceceio, né? Eu falo, olha pessoal, vocês têm que olhar para mim, olhando para mim, vocês têm que falar, professor, o senhor é uma gracinha e um docinho, todo mundo dá risada, é aquele mico, enfim, fica aquela coisa, tem gente que é constrangido, não fala, tem gente que fala, tem gente que dá risada, é aquela brincadeira que eu dou um up em sala de aula, eu dou uma acordada no pessoal, enfim, eu faço aspas, eles pagarem um mico ali, nessa situação engraçada, mas isso grava, sabe? Esse som de Saraiva, docinho, da Silva, etc., o fonoaudiólogo considera isso, falado em português, como um problema, como um ceceio, porque nós devemos falar como? Da Silva, docinho, Saraiva, é assim que a gente tem que falar. E não com essa língua meio para fora, aparecendo uma pronúncia de S, S, que não deveria acontecer. O fonoaudiólogo fica maluco porque às vezes eu posso ter um aluno, criança, eu já tive aluno de 9, 10 anos de idade, por exemplo. No meu caso, esse aluno ele não tinha ceceio nenhum, mas eu fico imaginando uma situação onde eu vou ter um aluno que tem um ceceio e que eu estou dando aula de inglês para ele, e estou falando de TH. Meu Deus do céu! Fica o fonoaudiólogo de um lado querendo que ele perca o hábito e eu do outro lado querendo que ele pronuncie o fonema. Vai ficar uma coisa meio diametralmente oposta, né, do ponto de vista de pronúncia, etc. Nesse caso aqui, eu falei duas frases. Eu falei she's thinking e she's sinking. Sink significa pia, significa o verbo afundar, significa esgoto. Sink. Think, o verbo pensar. Tem gente que de fato tem dificuldade de falar think. Eu tive um caso em sala de aula de um aluno conversando comigo, falando coisas do tipo, I think that I think that your English class it's so good. I learn
I learn more things in English. Ele fala I learn more things in English. Ele trocava literalmente o TH pelo S. E ele falando I think, para dizer eu penso, I think eu parei, aí eu fui pegar o contexto, aí eu fui entender. Imagina, olha o que eu acabei de falar para vocês, pessoal. Sink, pia, afundar, esgoto. O verbo pensar. Think, sink, think, sink, think, sink, think. Vocês percebem como é fundamental a pronúncia? Parece uma coisa... E olha, essa aula que eu estou dando para vocês aqui, esse conteúdo, eu diz respeito só a essas duas frases, tá? She's thinking e she's thinking. She's thinking, she's thinking. Só. Vocês perceberam a diferença de significado com uma mudança muito pequena da pronúncia da palavra? Importante a gente aprender a pronunciar, pessoal. Então é uma maratona, eu amo dessa aula. Amo dessa aula. Eu tenho alunos que sabem quase tudo de gramática, ou tudo, quase tudo de vocabulário mesmo, tem uma palavrinha ou outra, uma aula de 1 hora ou mais, que a pessoa não sabe, mas não sabe pronunciar. Isso, como eu falei em algum vídeo já antes desse, isso não é uma situação rara. As pessoas têm um conhecimento considerável da língua, mas falando muito pouco. Pronunciando até coisas erradas, inclusive. E isso eu bato em cima para que não ocorra. Gente, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, dá like, me ajuda. Manda comentário, sugestão de aula, conversa comigo. E obrigado pela audiência.